Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Continuando com as videoaulas de ADVPL, hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco abrangente, que deve muita atenção. Nessa terceira videoaula, eu vou falar para vocês sobre as constantes e as variáveis no ADVPL. As constantes, ou também chamadas de diretivas, elas são acionadas por comandos como include, define, e se eu quiser fazer testes com ela, if-def. Geralmente esses trechos com if-def, else, seguidos por um sustenido aqui ou hashtag, eles são usados bastante para relatórios onde eu vou fazer um cálculo específico para top connect, ou no caso quando eu for definir textos que sejam em espanhol, inglês e português. No nosso caso, nesse exemplinho aqui, eu defini duas constantes chamadas strText e strTítulo. Se for espanhol, será esse texto aqui, com esse título chamado precaución. Se for em inglês, será esse título, será esse texto com o título caution, não sei como fala em inglês, pessoal, desculpa aí, é a falha nossa. E se não, será o padrão que é português, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, grande frase do tio Ben, e o título atenção. E aqui eu mostrei uma criação de uma constante ou uma diretiva comum, que é strpula, simulando o caractere enter. Nesse caso, peguei e apenas dei um alert nela. Ah, Daniel, mas qual que é a importância de uma constante de uma diretiva? E qual é a diferença dela para uma variável? Pois bem, jovens, as constantes elas são criadas para que não sejam alteradas em momento nenhum pelo código. Então, por exemplo, a posição de uma coluna de um array, ou até mesmo um texto que será mostrado ao usuário em um relatório ou em uma tela, esses dados eles nunca podem ser alterados. Por exemplo, no meu caso aqui eu defini o strpula, que é a simulação do enter. Ele nunca será alterado. Dessa forma, é melhor se criar uma diretiva, uma constante, ao invés de uma variável. Então, para dados que você nunca vai alterar, para essas informações, cria-se então uma diretiva, uma constante. Certo? E aí nós temos as nossas variáveis. Aqui também preparei um fontezinho maroto para vocês. No ADVPL, ultimamente eles estão criando um escopo certo de variáveis, onde variável tal é numérica, variável tal é data. Como é possível a gente definir mais de um valor para uma variável no ADVPL, a gente costuma, a primeira letra, utilizar um identificador. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nValor é uma variável numérica, dData é uma variável data, lTest é uma variável lógica, cTexto é uma variável caractere, ou string no caso, oObjeto é uma variável objeto, xinfo é uma variável que pode ter mais de um valor. Nesse exemplo, pessoal, olhem, eu declaro xinfo valendo igual a 0. Só que olhem aqui na linha 34 que eu faço. Xinfo dois pontos igual a teste. O compilador não vai alertar nada. Porém, ele vai permitir o atribuir texto em uma variável que antigamente era numérica. A dados é uma variável tipo array, onde eu posso ter como se fosse um vetor ou uma matriz bidimensional, tridimensional e assim por diante. No caso, eu criei aqui uma que tem 3 posições: Daniel, Atílio e a data. Bloco de código, pessoal, são funções em que o ADVPL irá processar e irá executar, seguida sempre por pipe. Dentro dela eu posso passar as variáveis e depois disso as funções que eu vou sendo executadas. Por exemplo, em um bloco de código eu posso executar 3 ou 4 funções de uma só vez. No caso, ele vai passar uma função, 2 funções, 3 funções em uma linha só. Então, por exemplo, nesse primeiro bloco de código aqui, eu declaro nValor dois pontos igual a 1. E logo em seguida eu chamo o alert desse nValor. Ah, Daniel, mas qual é a necessidade dessa variável bloco de código? Ah, pessoal, por exemplo, em ações de botões, eu tenho uma tela com uma grid, com vários valores, e tenho um botão nela. Ao clicar nesse botão, eu quero que ele atualize uma coluna da grid, automaticamente mude o foco dos objetos e dispare um e-mail, por exemplo. Através disso eu posso usar meu bloco de código
da minha variável objeto, que é o meu botão. Onde ele clicar, meu bloco de código vai disparar essas três funções, uma seguida da outra. E eu também posso manipular as variáveis que eu envio para o bloco de código. Por exemplo, meu bloco de código 2, ele vai receber a variável nValor. Logo em seguida, ele vai somar com 2 e vai mostrar o alerta para mim. Por exemplo, eu executei os blocos de códigos aqui embaixo. Eval bloco 1. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar um alerta do valor que eu defini como 1. Logo em seguida, eu vou executar o bloco de código 2 e vou enviar para ele a informação 5. O Proteus vai ver, eu estou recebendo algum parâmetro? Estou recebendo esse nValor. Então, esse cara eu vou somar com 2, logo será 7. E vai mostrar o alerta, o valor é igual a 7. Por exemplo, se aqui eu tivesse mais um parâmetro, chamado 3, e aqui eu tivesse naux, minha naux, para qualquer função executada aqui dentro do bloco de código, ela valeria 3. E assim por diante, pessoal. Ok? Então, vamos testar aí. Aqui é uma fonte simples de variáveis e uma fonte simples de constantes, certo? Eu vou compilar aqui a pasta e vou abrir aqui o Proteus para vocês. Vou abrir aqui no módulo de compras e vou abrir o Fórmulas. A primeira função que eu irei executar será a função de constantes ou diretivas. Aí eu vou chamar aqui no Fórmula. Ele veio me mostrar um alerta. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e 3 pontos. Pois bem, pessoal, então o que ele fez? O compilador veio. É linguagem espanhol? Não. É inglês? Não. Então minha str-test vai valer com grandes poderes vem grandes responsabilidades e meu título vai ser atenção. Quando clicando na função aqui, eu peguei a str-test, somei com o meu pula, que é um enter, e somei 3 pontos e mostrei a str-título em cima. Por isso que aqui na linha de baixo deu 3 pontos, certo? Porque aqui na mensagem eu manipulei ela. Agora vamos executar as variáveis. A primeira mensagem que ele deu, o valor é igual a 1. Por quê? Eu chamei o bloco de código 1. Ele atribuiu nValor 2 pontos igual a 1. Logo, quanto que vale nValor? Vale 1. Então, nesse alert aqui, ele deu o valor de 1 e mostrou o alert. Vou dar um OK aqui. Ele mostrou o valor é igual a 7. Então, o que eu tinha? Eu recebia o nValor de algum dado, logo passei 5 para minha execução. Então, nValor vale 5. nValor mais igual a 2, 5 mais 2, 7. Alert desse cara deu valor é igual a 7. Basicamente, pessoal, esses são os tipos de variáveis no Proteus, onde eles podem ser manipulados com suas funções específicas. Certo? Vou deixar com vocês aqui um link do TDN explicando os tipos de dados que ele tem. Espero que vocês voltem sempre aqui ao canal. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.